Olá, gente querida, bem-vindos ao quadro Não é Isso que a Bíblia Diz. E hoje nós vamos fazer o comentário sobre um dos textos em que muitas religiões, muitas pessoas, muitas doutrinas têm roubado uma das mais lindas e maravilhosas promessas da Bíblia, que é o fato de estarmos com Cristo imediatamente após a morte física. Lucas capítulo 23 e o verso 43, por ocasião da morte de Jesus Cristo na cruz, olha o que diz o texto, verso 43 de Lucas 23. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Assim diz o texto. O detalhe é que muitas pessoas dizem que o texto deve ser lido da seguinte forma: em verdade te digo hoje, se referindo ao fato de que Jesus estava fazendo a promessa naquele dia, e não ao fato de que naquele dia eles estariam juntos. No entanto, eu quero falar algumas coisas para vocês. No grego antigo, é verdade que não havia ponto e não havia vírgula, mas isso não dá o direito de você pôr vírgula ou ponto aonde não tem. De todas as versões que eu possuo pelo menos umas 12, a única versão que aparece um ponto é da Torre de Vigia, da Testemunha de Jeová, que nega a divindade de Jesus Cristo. Mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre isso, e sim sobre o texto. Então eu quero apresentar para você algumas razões porque nós cremos e que Jesus estava se referindo ao fato de que aquele dia eles estariam juntos no paraíso e não que Jesus estaria apenas fazendo a promessa naquele dia para um futuro tempo. Não. Se você observar, a primeira coisa é o aspecto doutrinário, porque faz parte da doutrina bíblica o fato de morrermos fisicamente e estarmos imediatamente com Cristo. Filipenses capítulo 1 e verso 23, se você ler com atenção, Paulo fala do desejo de partir e estar com Cristo. Olha só o que diz o texto. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ele está colocando esse estar com Cristo no tempo presente. Ele não está falando de uma sala de espera, sono da alma, um coma espiritual, ou coisa nesse sentido. Uma outra coisa que eu quero que você observe é Lucas capítulo 16 e o verso 22 e o verso 23, quando Jesus conta uma parábola e fala da morte e o que vem após ela, a Bíblia descreve tanto um caso quanto o outro, tanto o rico quanto o Lázaro estavam imediatamente no outro lugar. Enquanto um estava em sofrimento, o outro estava provando os benefícios da promessa de estar no seio de Abraão. Ou seja, a palavra estar imediatamente com Cristo faz parte da doutrina cristã. Uma outra coisa que eu quero que você observe é que, se você observar bem o texto, diz assim: em verdade te digo que hoje. Tem o quê? Que dá todo sentido ao tempo. Se você tirar o quê, diz assim: em verdade te digo hoje. Mas não tem o texto, não está assim. O texto está escrito assim: em verdade te digo que hoje. Está se referindo o quando, está se referindo ao tempo. Um terceiro argumento que eu acredito ser um dos mais fortes, que é o argumento exegético, da interpretação textual, onde nós orientamos e falamos sobre a importância de observar os textos anteriores para entender, na verdade, o que o texto em análise está querendo dizer. Se você observar a pergunta do malfeitor, no verso 42, vai dar sentido à resposta do verso 43. Olha o que diz o texto. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe que a pergunta tem um quando e tem um onde. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando
entrares no teu reino, ou seja, um quando e um onde. E no verso 43, Jesus então responde: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu espero que essa palavra tenha dado luz, esclarecimento, tenha confortado e motivado o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. E até mais.